Bom dia, senhoras e senhores. Hoje, dia 12 de abril de 2022, às 10 horas e 10 minutos, nós estamos declarando aberta a 10ª reunião da Comissão Especial de Inquérito para apurar as desapropriações de imóveis, através de declarações de utilidade públicas ocorridas durante o ano de 2021, a serem utilizados pela Secretaria Municipal da Educação, nos termos do processo 30/22. Estão presentes este vereador, Manuel Afonso Lozila, presidente da comissão, vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, que é o relator da comissão, além dos vereadores Edmilson Marinho da Silva Júnior, locadora, Serginho Brum e também a vereadora Chiara Ranieri Baceto, todos membros da comissão. Também temos presentes aqui o vereador Benedito Roberto Meira, também estava conosco aqui o vereador Ubiratã Cássio Sanches e o vereador Edson Miguel de Jesus. Nós, só recapitulando, aqueles que estão em casa, nós estamos realizando o trabalho da Comissão Especial de Inquérito, que trata das desapropriações feitas pela Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura Municipal no ano 2021, que somam 10 processos referente a 16 imóveis, numa quantia de quase 35 milhões de reais. E a gente vem fazendo esse trabalho. Hoje nós temos programada a primeira oitiva, agora às 10 horas, da senhora Júlia Maria Rodrigues Omeles Floriano, que é diretora do Departamento de Administração da Secretaria Municipal de Educação e já está presente aqui conosco. Às 11 horas, do Dr. André Gutierrez Boicenco, assessor de Infraestrutura e Gestão de Tecnologia da Secretaria Municipal de Educação. Às 14 horas, temos a oitiva do senhor Cláudio Cadihara, agente de administração na gestão de finanças da Secretaria Municipal de Educação. Às 15 horas, senhor Clóvis Aparecido Cavenaghi Pereira, assessor de gestão estratégica em educação da Secretaria Municipal de Educação. E tínhamos aqui a previsão da oitiva às 16 horas, do senhor Dr. Flávio Renato Almeida Reis, que é procurador da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. No entanto, eu acredito que o relator tem aqui um requerimento a fazer e a gente já delibera para que possamos avisar o senhor Flávio. Senhor presidente, eu desisto do depoimento do doutor Flávio, porque como nós já ouvimos 2 procuradores e os fatos foram bem esclarecedores, acho que não resta dúvida a respeito desse procedimento, então, pela relatoria, eu não tenho mais interesse em ouvir o doutor Flávio. Caso o colegiado assim entenda, eu peço que a casa, o Augusto, que entre em contato, que não será mais possível, mas é óbvio, ouvindo os demais parceiros. Vereador Locadora, concorda com a dispensa? Concordo, presidente. Vereador Serginho, concorda, a vereadora Chiara também. Então, está dispensado aqui a oitiva a convocação do doutor Flávio Renato Almeida. Vou pedir ao Augusto que ligue lá na Procuradoria, na Secretaria de Negócio Jurídico e avise da dispensa. Nós já vamos, então, eu queria registrar aqui a presença também do nosso assessor aqui para todas as horas, o Augusto, além dos nossos jornalistas aqui, Nelson Gonçalves, Guilherme, e toda a nossa equipe que assessora a transmissão e também os trabalhos aqui da TV Câmara, Rádio Câmara, equipe de apoio, do apoio ao Legislativo. E nós vamos, então, iniciar as oitivas. Nós temos a senhora Júlia aqui, já presente. Júlia, seja bem-vinda. Nós vamos aqui passar. Eu só queria que você pudesse falar o seu nome, inicialmente, pode falar no microfone, o cargo que você ocupa, se quiser falar algum breve relato da sua participação aqui, e na sequência a gente já vai passar aos vereadores para que possam fazer os questionamentos, tá bom? Fica à vontade para falar seu nome, a sua atuação. Bom dia. Bom dia, vereadores, bom dia toda a comissão. Meu nome é Júlia Maria Rodrigues Omeles Floriano, sou diretora do Departamento de Administração da Secretaria da Educação, ocupo esse cargo desde janeiro de 2021, quando a professora Kobayashi me convidou a fazer parte da equipe dela. Sou servidora de carreira
Sou funcionária pública desde 2015 e estou participando dessa gestão mais ativamente, como diretora de departamento. Tá bom, obrigado. Vereador relator, fica à vontade para fazer suas perguntas. Bom dia, Júlia. Júlia, qual que é a sua formação acadêmica? Eu sou gestora de RH. Você chegou a trabalhar como gestora de RH? Não, como gestora de RH, não. Você... Trabalhei na área de RH, mas gestora de RH nunca fui. Aonde você trabalhou? Eu trabalhei nessa área de RH, eu trabalhei na Fint, na Multicobra, diretamente ligada no RH com essas empresas. Durante quanto tempo? Em torno aí de... somando das duas empresas, em torno de 4 anos. O curso que você tem, a sua formação, foi uma faculdade que você fez? Faculdade, inclusive na FIB. FIB. É. Você é diretora de departamento? Sou. Eu iniciei a carreira pública, meu primeiro concurso foi de merendeira. Eu entrei na Secretaria da Educação, na Prefeitura, como merendeira, meu primeiro concurso. E logo em seguida abri o concurso para agente de administração e eu prestei esse concurso. E depois quando já estava até para caducar o concurso, eu fui chamada e assumi, né, fiz um exonera posse e assumi. Hoje eu falo que eu estou no cargo de diretora, eu sou agente de administração. Quando que você tomou posse como agente de administração? Foi em 2018. Então, de 2015 a 2018, você trabalhou... Como merendeira. Merendeira, e em 2018, como agente de administração. Sim. Qual secretaria? Sempre na educação. Educação. Sim. Você é diretora de departamento de administração, certo? Sim. As licitações estão sobre a sua tutela, você que é responsável? São. Você tem experiência, você já tinha experiência em licitação antes de assumir esse cargo? Não, eu tive que estudar e aprender. Quem que te convidou para assumir esse cargo? A professora Kobayashi. Você já conhecia a professora? Como é que se deu esse convite? Não conhecia. Eu era secretária. Quando eu entrei de agente de administração na Secretaria da Educação, em 2018, eu fui chamada para trabalhar no Departamento de Alimentação Escolar. Porque quando eu liguei avisando, a partir de tal data, vocês têm que mandar alguém para me substituir na escola, porque eu vou fazer um exonera posse. E eu nunca tinha tido problema nenhum na merenda e fui convidada a trabalhar como agente de administração no Departamento de Alimentação Escolar. Então, para mim foi uma honra. Fui trabalhar na educação. E era a professora Isabel Miziara, a atual secretária da pasta. E eu assumi em outubro de 2018 essa função. E quando foi em agosto de 2019, a professora Isabel estava tendo uma troca de secretária executiva dela, e ela me convidou para eu assumir. Para ser secretária da professora Isabel. E dali em diante eu continuei até o fim com a professora Isabel. E quando a professora Maria do Carmo foi se apresentar na secretaria, ela achou que ela não tinha entendido que eu não era cargo comissionado, ela não tinha entendido que eu não era de carreira. E ela acabou me convidando, ela achou que eu fosse sair junto com a professora Isabel, e o cargo desse departamento de administração ficou vago, e ela fez uma pesquisa entre os servidores da educação e eles me indicaram para assumir esse departamento. O diretor de departamento, ele pode ser cargo de fora da prefeitura? Pode. Além no departamento de administração, além de licitações, o que mais que você cuida? Qual que é a prática? São divisões, né? Dentro do departamento. Quais as divisões? Eu tenho as divisões. Tenho a divisão de materiais, que é o almoxarifado. Eu tenho a divisão de apoio administrativo, que dentro dessa divisão eu tenho 2 setores muito importantes, 2 seções muito importantes, que são a manutenção de próprios e a frota, também são dentro do meu departamento. Eu tenho expediente e compras. Na parte de compras, então,
você não tinha experiência antes de assumir esse departamento? Eu eu não tinha o conhecimento técnico, eu tinha ali um conhecimento pelos processos que passavam por mim, quando secretária. Mas o procedimento de compra, de licitação, do Lei 8666, essas coisas? Tive que buscar o conhecimento e deixei claro isso para a professora quando eu assumi. Mas quando entrou você não sabia? Não, não. Você tem amizade com a prefeita, com a Suelen? Não. Sabe por que eu tô? É um departamento, eu sou advogado, o Mané também é advogado. Sim. E eu confesso para você que em 17 anos de advocacia, eu acho o setor, a parte de licitação, muito difícil, muito delicado e de uma responsabilidade tremenda. Concordo. E eu acho interessante o fato da professora Maria do Carmo chegar e falar, eu vou pegar a secretária da ex-secretária e vou colocar como diretora de departamento para cuidar, dentre outras, de licitação, que é a pasta que mais recebe dinheiro, como todas, né, porque tem que gastar 25%. Quando que você tomou posse no departamento? Foi em janeiro. De? Janeiro de 2021. 2021. É uma coisa que eu deixei bem clara quando eu recebi o convite, tive uma conversa muito franca com a professora, que eu realmente não tinha todo o conhecimento e que eu buscaria esse conhecimento. E se ela achasse que eu não estivesse atendendo a expectativa dela, a necessidade da educação, que eu mesma pediria para sair ou que ela ficasse muito à vontade para me tirar. E você, essa busca de conhecimento, o que você fez? Como é que você... Porque os fatos aí ocorreram em 2021 e envolve diretamente licitação. Então, o que você fez ali para você se familiarizar com a área de licitação? Você fez algum curso, alguma pós-graduação? Como é que foi para você conhecer o procedimento? Primeiro eu procurei o contato, tive um contato muito bom e assim, tive um conhecimento muito vasto com a equipe da licitação de compras, com a própria equipe. Fiz um curso de pós-graduação em gestão pública. E quando você começou esse curso? Fiz cursos online também. Eu comecei em junho. Junho? Junho. Quando você terminou? Eu terminei ele em dezembro. Então, na verdade, eu vou ser bem clara. Tem que curso ser. EAD. Não, é curso. Para mim, realmente, não me acrescentou muita coisa. Vou ser muito sincera, não me acrescentou muita coisa. Eu gosto de curso presencial, eu gosto do professor na minha frente. Eu estou perguntando, Júlia, veja bem, quero que você me entenda. Eu não estou atribuindo culpa a você, não é isso. Mas Sim. O administrador, quem chama, quem convida, Sim. tem a responsabilidade sobre os demais. É por isso que eu estou perguntando, Sim. tá? É uma coisa que até a professora fala muito e eu concordo. Assim, quem está lá dentro vê a dimensão do departamento de administração. Claro, a licitação é uma veia muito delicada, muito. Ela interfere como um todo na educação. Só que eu tenho outros setores que são tão importantes quanto. Né? Então, aqui, nesse caso aqui, pela ceia, eu estou focando na questão Sim. da licitação pelo objeto da investigação. Uhum. Você sabe a diferença de uma desapropriação e de uma compra e venda? Fui buscar o conhecimento, que eu também não sabia disso. Né? Quando que você passou a entender o que era um e o que era outro? Quando começaram as tratativas, né? Quando começaram aí esses encaminhamentos, que foi aí em torno de setembro, outubro. Mas, assim, das compras em si, eu não tive... eu não opinei, não tenho participação nisso, porque as compras esse tipo de compra, de aquisição, não passa pelo meu departamento. Mas você não fez parte de vistorias de imóveis? Eu visitei alguns imóveis. Por que você não faz parte do seu departamento? Eu visitei a convite da secretária. E principalmente, por exemplo, o almoxarifado já era um prédio alugado que já abrigava a divisão de materiais. A garagem que foi proposta, a compra, isso foi uma solicitação direta do meu chefe de seção de frota. Então, isso fazia parte e conhecer o local, opinar. Mas então faz parte... a decisão não. Não, a decisão, mas assim, a aquisição... Quais os imóveis que você foi vistoriar?
que eu visitei foram, até marquei aqui para não, de repente, foge algum. Eu visitei a Staff, onde estamos atualmente, eu visitei o Damásio, a garagem, visitei o prédio na frente do Noroeste. O mais? Eu visitei a Casa Verde, que eu me lembre só. Qual imóvel que é ali perto do posto do Alameda? Esse Casa Verde. Casa Verde? Tem um Casa Verde, onde fizemos a visita, e o almoxarifado. A prefeita participou dessas vistorias com você? Ela participou só na Casa Verde. Só na Casa Verde? Sim, que eu me lembre, sim. Você chegou em alguma vistoria dessa aqui ter a presença do pai ou do cunhado da prefeita? Não, em nenhuma delas. Como é que era feita a escolha dos imóveis? Era você que escolhia ou você só era convidada? Não. Quem que escolhia os imóveis para ser vistoriado? Eu era convidada. E quem que escolhia? A escolha do imóvel? Por exemplo, nós vamos em tal imóvel, vamos na Staff, por exemplo. Sim. Da onde que surge? Quem que era o responsável para chegar e falar, nós vamos lá na Staff? Os próprios corretores apresentavam sugestões, ou da mesma Quais forma corretores? que apresentavam, foram vários que procuraram a secretaria, foram vários. No caso específico da Staff, foi o Fernando, quem ofereceu esse prédio, dizendo que ele estava em processo de venda e se nós teríamos interesse em visitar. Como é que você ficou sabendo que foi o Fernando? Ele teve, eu não sei se foi, eu não tenho esse detalhe específico, se foi o Cláudio Cadihara quem entrou em contato por ter visto um anúncio, ou se foi o próprio Fernando quem foi diretamente e fez esse convite. Mas o contato, então, era do Fernando com o Cláudio Cadihara? Sim. Quem mais? O Fernando, ele tinha esse contato, mas diretamente com o Cláudio Cadihara. O Clóvis também fez alguns contatos, recebeu várias propostas e aí fez uma análise do que realmente seria importante para as necessidades, e aí nós iríamos visitar. Mas não era você que escolhia, então? Você não escolheu nenhum, não. Você só era chamada para acompanhar? Sim. Tem mais algum corretor ou corretora que você conhece que participou desse processo? Que eu tenha visitado junto. A Casa Verde foi a Ivana, a corretora. Você conhece a Ivana? Conheci nesse dia da Casa Verde. Você sabe se ela tem uma sócia? Ela tem uma sócia. Você conhece a sócia dela? Conheço. Como é que ela chama? Chama Ana Carolina. Qual o seu vínculo de conhecimento, de contato com a Ana Carolina? Ana Carolina, eu morei na cidade de Piratininga, ela é de lá, então nós acabamos nos conhecendo lá. Você chegou a trabalhar com ela? Não, nunca. Trabalhar com a Carolina? Não. A Ana Carolina chegou a oferecer algum imóvel? Não. Só a Ivana? Sim. Você sabe se a Ivana conseguiu efetivar alguma venda ou algum negócio com a prefeitura? Não, não conseguiu. Dos imóveis que foram negociados com a prefeitura, a Ana Carolina teve alguma participação? Não, nenhuma. Na verdade, o único contato que eu tive com a Ana Carolina foi nessa visita da Casa Verde, que ela acompanhou a sócia dela. Eu vou perguntar de novo, porque acho que tem algum detalhe. A respeito da escolha dos imóveis, então, era Clóvis e Cláudio Cadihara? Sim. Você sabe se a prefeita, a secretária da Educação, ela chegou a escolher algum imóvel ou não? Foi tudo através do Cláudio e do Clóvis? Ela era assessorada pelos dois. Mas as informações de oferecimento de prédios era diretamente na secretária, pelos corretores, ou sempre foi para o Cláudio e para o Clóvis? Sempre foi para os assessores. Sempre para eles? Sim. Até onde eu acompanhei, sim. Até onde eu pude acompanhar, sim. E quem decidia? Depois do momento que ofereceu o imóvel, a
secretária foi vistoriar tudo. Quem que falava assim, bom, então vai ser esse imóvel? É a secretária ou era a prefeita? A secretária, ela via o imóvel, ela viu o imóvel. Alguns, teve imóvel que ela não viu, por exemplo, a garagem ela não conseguiu acessar, porque no dia que nós fomos lá visitar, estava ocupado ainda pelo panelão. Ela olhou por fora, nós olhamos, nesse dia eu também estava, eu acompanhei. No caso da garagem, a secretária ela não chegou a entrar dentro do prédio? No panelão, não, no panelão. Que era, né, o depósito, né? Tranquilo. Mais algum prédio que foi adquirido que a secretária não conheceu? Que eu me lembre... é difícil dizer, porque teve alguns que eu não... Por exemplo, a casa do lado do Manuel Brandão eu não vi. Eu fui ver na semana passada, até por título de conhecimento, né, por ter sido convocada aqui, e fui até lá para ver. Mas agora, se a secretária foi durante esse processo da compra, eu não sei. Mas o Clóvis e o Cláudio, eles foram em todos? Sim. Ou não? Sim. Você e quem decidia? Era a secretária ou era a prefeita? A decisão da compra não parte da secretária, né? Ela apresentou o que ela buscou, o que ela conseguiu, o que ela avaliou como adequado para a necessidade da educação. Agora, a decisão da compra não parte da secretária, né? Parte de quem? Parte do executivo. De quem? Do executivo. Mas o executivo é um ente, né? O executivo tem... Quem que é a pessoa que decide? Eu acho que tem aí a parte da... Tem a avaliação, tem todo o procedimento, certo, né? Até para chegar na compra. Depois de avaliado, depois de apresentado, a secretária da Educação apresenta. Quem que decide se vai comprar aquele imóvel ou não? Eu acredito que seja a prefeita. Certo. Você, como diretora de departamento administrativo, no qual tem a divisão de licitação. Então, eu entendo que você é diretora de um dos departamentos, acho que mais sensíveis, que é a licitação, de uma pasta que mais recebe dinheiro do município. Você acha comum o município fazer uma compra ou uma desapropriação sem conhecer o imóvel por dentro? Porque a prefeita, pelo que você falou, não conheceu. A secretária da Educação também não. As duas autoridades não conheceram o imóvel por dentro. É normal fazer uma compra de 4 milhões aí, de 4 milhões e 900 sem conhecer? Estou perguntando tecnicamente. Sim, eu acho que tecnicamente a secretária, ela confia nos assessores que ela tem, até por isso que eles estão lá. Então a decisão foi tomada de acordo com a avaliação dos assessores. Em algum prédio que a secretária possa não ter ido, ela confiou sim na assessoria dela. Nesse prédio específico, por exemplo, da Minas Gerais, que você me disse que ela não foi. Então, nesse caso específico, ela foi, ela não conseguiu entrar, nós não pudemos entrar, né? Tá, mas então ela não entrou dentro do imóvel. Então, a decisão, aliás, a decisão dela repassar a prefeita e dela indicar, orientar pela compra ou pela desapropriação, foi baseada, então, nos dois assessores, na avaliação dos assessores. Na confiança que ela tem neles. Perfeito. Esse prédio da Minas Gerais, você chegou aí lá? Fui. Quando que você foi? Eu fui em meados de novembro. Só? Meados de novembro. Junho, julho, você não foi? Em junho, não lembro se foi junho ou julho que nós fomos na primeira visita, que não foi possível entrar. Eu fui dessa vez que não pude entrar, voltei já com autorização para entrar, para autorização da visita. E depois eu voltei agora já, depois da compra efetivada. Mas no ano passado, então, você foi 2 vezes? Que eu me lembre, sim. A primeira vez, quando que foi? Meados de junho, julho. Julho. Com quem que você foi nessa primeira vez? Dessa primeira vez, nós fomos eu, a secretária, Clóvis, o Cláudio Cadihara, que eu me lembre só. Com quem que vocês foram lá? Vocês foram sozinhos ou tinha algum corretor junto? Tinha o corretor Fernando. Fernando, que foi com vocês em junho? Sim. Certo. De qual imobiliária? Top Imóveis. Algum corretor da Moraes Imobiliária acompanhou vocês
nesse prédio? Não, que eu me lembre, não. Então, você está me dizendo que entre junho e julho você foi com o Fernando da Top Imóveis? Sim, foi na primeira vez que nós não pudemos entrar. Você não foi com o André, da Moraes Imobiliária? Que eu me lembre, não. Não. Certo. Tinha mais alguém com o Fernando, mas eu não posso afirmar porque eu não me lembro. Eu não sei se era parceiro dele de trabalho, não me lembro. Chegaram... Até porque eu já tinha tido um contato com o Fernando, que já tinha apresentado o prédio da staff, então eu acabei me dirigindo mais a ele. Isso em não junho, me lembro julho? dessa outra pessoa. Sim. Sim. Chegaram a falar de valores? Quanto que custaria esse prédio? Não, não. Nessa visita, não. Não. Em relação aos valores, era, pelo menos dessas visitas que eu acompanhei, era passado tudo formalmente, em documento, que até estão nos processos. Deixa eu te falar uma coisa, Júlia. Todas as reuniões aqui da Câmara Municipal, elas são públicas. Sim. Tá? Em fevereiro, dia 10 de fevereiro, o presidente dessa SEI, ele me liga e fala assim, olha, o Daniel Moraes, dono da Moraes Imobiliária, ele quer conversar com a gente. E eu falei, tudo bem, desde que não seja na corretora dele, óbvio, ele quer conversar com a gente, ele venha para a Câmara Municipal. O presidente marcou no outro dia, às 10 horas. No outro dia, veio uma pessoa que se identificou como André e disse que era corretor da Moraes Imobiliária. E disse que em junho, julho, ele teria oferecido esse imóvel para a prefeitura pelo valor de 4.700.000 e mostrou o anúncio para a gente. E que depois a prefeitura teria cancelado o contato. E posteriormente, depois em novembro, quando vocês voltaram lá, foi fechado esse acordo por 4.900. Por que eu estou te falando isso? Porque partiu do seu Daniel Moraes nos procurar aqui na Câmara. Como a conversa, vereadora Chiara, a senhora disse que a conversa teria acontecido comigo e com o vereador Manuel Lozila, mas que os demais não tiveram contato, mas vai ser simples de todos saberem o que nós conversamos, porque não era uma conversa entre dois vereadores tratando de assuntos todos são públicos, né? Mas nesse caso, quando junta o presidente da SEI e um relator da SEI para conversar com uma testemunha, todos os meios de prova podem ser utilizados. E aí o que acontece? Aí esse corretor some, eu mandei mensagem para ele, ele não responde, o seu Daniel Moraes foi convidado e não veio, só que por se tratar de uma conversa pública, de interesse público, esse relator gravou essa conversa e hoje à tarde eu estou juntando nos autos. Então, se alguém está achando que está brincando com essa SEI para vir aqui, trazer informação e depois recuar para achar que a gente está de brincadeira, vai ter problema. E nessa conversa, esse corretor nos disse que teria oferecido o imóvel por 4.700.000, podendo chegar a 4.500. A senhora não lembra disso? Não, não. Perfeito. O prédio da secretaria que vocês estão hoje, ele é ideal para abrigar a Secretaria da Educação? Olha, o senhor até esteve lá na semana passada. É um prédio que com certeza ele precisou ser adequado para se tornar uma secretaria. Porque ele não era, ele tinha alojamentos. Eu acredito que ele esteja assim satisfazendo, pelo menos é o que eu escuto lá dentro. Muita gente me agradecendo. O que a senhora acha? Sim. Ele é ideal para ter a Secretaria da Educação? Ele cabe todo mundo lá? Ele atende, sim, as necessidades. É que atender a senhora como diretora de departamento que cabe a licitação, existe uma diferença de atender as necessidades e ser o prédio ideal para ser desapropriado
para aquilo que se destina. Sim. Ele somente atende às necessidades ou tinha que ser aquele prédio? Não dava para ser um outro prédio em outro lugar? Eu acho que dentro das possibilidades, dentro do espaço que nós precisávamos para abrigar uma secretaria, no porte da educação, no momento ele era o ideal. Mas existe outro prédio na cidade, só aquele prédio que atenderia? Existe algum requisito que tornaria aquele prédio o único a atender os objetivos da secretaria? Não existia outro prédio na cidade que poderia atender Dentre os que foram mostrados, ele era o ideal. Quantos prédios foram mostrados para a secretaria, que poderia ser a Secretaria da Educação? Para a secretaria, mais 2, mas que nós não chegamos a visitar. Que foi um que é na frente da Caixa Econômica da Presidente Kennedy. Teria aquele ali, que foi uma proposta. Não chegou a ser feita nenhuma proposta formal, por conta na verdade, nem sei por quê, por conta do quê. E tem também um prédio que era ali na Independência. Chegou a ser feita proposta? Proposta não. Lá, sim, lá eu fui ver também. Lá eu cheguei a visitar. Não me lembro o nome do corretor, não me lembro. Foi um dos primeiros prédios quando nós começamos a fazer a pesquisa para a compra de uma sede. Então, foi realmente. Lá eu fiz uma visita, não foi com o Fernando, não me lembro o nome do corretor. Estou me lembrando do rosto dele, da pessoa, mas o nome dele eu não. Então, para a Secretaria da Educação, foram só. Esse que não teve 3 proposta. imóveis. Esse, na verdade, que não teve proposta, não teve visita, então não teve nada, né? Então, não. Chegamos a ver o valor dele na época de venda, mas pelo site, pelo link que foi enviado. E aí não interessou? Não. Certo. Esse outro que a senhora foi visitar, quem que achou, quem que viu esse prédio? Foi esse corretor que apresentou para a gente. Procurou vocês? Que procurou, isso. Não foi o Cláudio? Ele chegou a levar também. O Clóvis que viu na internet, foi o corretor? Foi um corretor. Agora, como ele chegou na gente, eu já não sei. E o da staff, como é que chegou até vocês? O Fernando da Top Imóveis, apresentou a proposta. Ele que apresentou. Sim. E, desculpa, o Fernando mostrou também... Vai lembrando, né? O Fernando apresentou também um prédio no distrito, mas que por conta lá era um prédio muito bom, que na minha avaliação seria o melhor, o ideal. Para a Secretaria da Educação? Sim. Lá ele seria muito bom, inclusive porque lá eu conseguiria colocar até o almoxarifado, os dois, inclusive, tanto da merenda quanto da divisão de materiais. Não vou lembrar o valor dele. E por que não fechou esse prédio? Ele abrigou até a Bebidas Fernandes por um tempo. É um barracão bem grande, ótimo. Lá é um terreno que foi doado pela prefeitura. Então, não teria como fazer essa compra. Não faz mais de 20 anos, então não teria como ser feita essa compra. Então, o motivo de não ir para esse terreno é porque não daria para comprar... Por conta da levantação da documentação, não ficou inviável. Entendi. Muito interessante. Que medo. Por que não continuaram no prédio onde era a Secretaria da Educação, na Duque de Caxias? Olha, ele, na própria avaliação, na reavaliação para a renovação do aluguel, chegou a ser falado informalmente em reunião o valor dele, 19 milhões. 19 milhões é um valor muito alto para um prédio. Então, talvez por isso tenha sido descartada essa possibilidade. Mas lá atendia bem a Secretaria da Educação? Olha, na minha opinião, hoje em dia, estando os departamentos separados, cada um na sua sala, isso não impede o contato entre os diretores, entre as pessoas, entre os servidores. Isso acaba dando um pouco mais de privacidade para cada departamento trabalhar. Então, eu acho que hoje, no formato que está de cada um em seu departamento... Por que não fizeram divisórias lá de... Uma coisa tão simples, barata?
Aquelas divisórias de madeira? Eu não vou poder falar, porque quando a sede saiu da Padre João e foi para a Duque, eu ainda não estava na sede, eu estava na cozinha, merendeira. Por que foi adquirido o imóvel onde funcionava o Damásio? Por que foi adquirido? Ele foi adquirido para abrigar o núcleo, né, de aperfeiçoamento dos servidores. Desde o começo, então, a ideia era colocar o NAPEM? Não, inicialmente ele foi visto, quando eu fui visitar esse prédio, ele tinha a possibilidade de se tornar uma escola, mas que para atender escola ali, uma escola com crianças, que seria do infantil, a adequação teria que ser grande. E como foi feita a compra da staff e pela proposta do diretor do departamento pedagógico de ampliar os cursos, de ampliar a formação dos servidores, então ele se tornou mais viável para que seja feito isso, o núcleo. Quantas visitas você fez naquele prédio do Damásio? Do Damásio eu fiz uma só. Que mês que foi? E agora? Entre setembro e outubro, acredito que tenha sido isso. Setembro e outubro. Sim. Quando você fez essa visita, quem que estava junto nessa visita? Nessa visita, nós tínhamos o diretor de departamento fundamental, José Vitor, a Érica, diretora do ensino infantil, educação infantil, Clóvis e o Fernando, o corretor da TOP. O Fernando. Então, entre setembro e outubro, quando vocês fizeram essa visita... Desculpa, a secretária também acompanhou nessa visita. A secretária Kobayashi. Sim. Quando vocês fizeram essa visita entre setembro e outubro, a partir de quando que vocês entenderam que lá não caberia a escola e que deveria ser o NAPEM? Foi logo em seguida ou foi... Não participei dessa decisão. Mas a vistoria foi para ser a escola? Eu fui conhecer o prédio, sim. Ser escola. Não te chamou a atenção um prédio naquele local tão caro para fazer uma escola para as crianças? Ali, na verdade, nós temos uma região deficitária de escola. Ali tem uma região que realmente demanda vaga. Região, mas precisava ser um prédio de 6 milhões de reais? Não posso responder, não sei. Essa decisão não cabia a mim. Parentesco, a senhora já me disse que não tem nenhum parentesco, nenhum corretor, né? Não. O NAPEM teria como ser feito no prédio da staff? Vendo hoje toda a ocupação do prédio, não caberia. No caso da Gera Arte, na Natalino Bonora, a senhora participou da vistoria? Lá eu não cheguei a ir na vistoria porque já abrigava a divisão de materiais, né? Então, constantemente eu vou até lá para acompanhar a equipe, que é a única equipe que fica mais afastada de mim. A senhora conhece, então, o lugar? Sim, conheço. Qual que é a utilidade daqueles terrenos que tem em volta? Por que a Prefeitura, a Secretaria da Educação, precisava adquirir aqueles terrenos? Na realidade, o que adquiriu foi o terreno que já faz parte da onde é feita a manobra para os caminhões entrarem.
Então, não teria como adquirir só o prédio sem adquirir aquele pátio que tem na frente, então, que são lotes ali. Dois lotes ali para a entrada dos caminhões. Sim. Entendi. Sim, nós recebemos carretas, né? Entendi. A senhora acha que a aquisição de todos esses imóveis, ela se deu para gastar os 25% da educação, evitando uma penalidade, ou todos os imóveis realmente precisavam ser adquiridos? Esse acha que eu estou perguntando não é um subjetivo, na verdade, eu vou refazer a pergunta. Esses gastos, eu vou fazer a pergunta para a diretora e departamento de licitação, que envolve a licitação. Esses gastos foram para cumprir os 25% da educação ou todos foram adquiridos porque precisavam ser aqueles? Eu acho que o gasto, os 25%, ele culminou, né? Na verdade, as aquisições, elas precisavam ser feitas, né? Acho que tendo a necessidade, acabou culminando nesse gasto dos 25%. O prédio da garagem na Minas Gerais, sim, por que tinha que ser ali? Por que não podia ser em outro bairro? Nós visitamos o prédio na Salvador Filardi, não vou me lembrar. Benedito Eleutério, em frente ao Noroeste, ao Campo do Noroeste. Nós visitamos. É um bom espaço, é um belo barracão, porém muito deteriorado, muito judiado. Visitaram mais algum prédio? Precisaria de muita reforma. Visitamos também uma oficina bem grande que tem do lado, aliás, o terreno é muito grande, mas também precisaria ser feita toda uma estrutura, toda uma cobertura, porque senão trocaria 6 por meia dúzia, tiraria os ônibus que estão no relento nas regionais e levaria para um lugar também que iria ficar exposto até que fosse feito o barracão. Quantos prédios vocês visitaram para garagem? 3. 3. Sabe me dizer... Incluindo esse que foi comprado. Esse mais 2. Sim. Sabe me dizer se o Cláudio ou o Clóvis ou a secretária visitaram mais algum outro que não fosse esses 3? Que eu saiba, não. Que eu me lembre, não. Quem que era responsável pelas propostas e contrapropostas de preço, pela negociação com os proprietários? O Clóvis e o Cláudio. A assinatura era da secretária. A senhora sabe se eles que decidiam e ela assinava? Como é que funcionava? Que é a secretária que assina. Sim, eles por serem assessores. O Cláudio, na verdade, ele não é assessor, mas ele é um servidor de carreira já com bastante conhecimento. Então, ele apoiava o Clóvis nas visitas, em toda essa parte de documentação. Então, eu acredito que ela, volto a falar, pela confiança e pela credibilidade que tem, lógico que lê, né, o documento que está assinando, mas a negociação em si, não me lembro de ter visto ela participando. Muito obrigado. À disposição. Sim. A senhora chegou a... A senhora tem ciência se foi feito laudo de vistoria nesses imóveis? Foi feito laudo pela Secretaria de Obras, né? O próprio engenheiro, os engenheiros, né? Que não foi um engenheiro só quem fez avaliações. Laudo de avaliação do imóvel. Do imóvel, sim. Mas a vistoria para efeito de depreciação, de ver a idade do imóvel, as condições do imóvel, se eles chegaram a fazer esse tipo de vistoria? Não sei. Eu estou satisfeito, presidente. Obrigado, vereador. Nós vamos passar aqui a palavra ao vereador Serginho, vereadora Chiara. Quem está com o microfone aí? Vereador Serginho.
Bom, é só bom dia, né? Bom dia. Eu tinha anotado algumas perguntas, mas eu vejo que é o que a Maria Kobayashi falou, bateu algumas coisas que estavam aqui para serem questionadas, né? Então, vou passar para a vereadora Chiara e no decorrer do depoimento, se algo for necessário, eu volto a falar, tá bom? Okay. Bom dia. Bom dia. Eu estou aqui admirada da sua coragem de assumir a diretoria de um departamento tão complexo, em plena pandemia, com toda a complexidade que a educação vivia naquele momento, né? Sim. Imagino que eu estou com as duas leis aqui de licitação e contratos, e elas são assustadoras, né? São. Por mais experiência que a gente tem aqui no Legislativo, elas assustam muito, né? A 8666 é uma coisa que a gente já conhece de muito tempo. Mas a 14133, ela é de abril do ano passado, né? Então, você já estava no cargo quando ela foi sancionada, enfim. Eu imagino que o departamento, na Secretaria da Educação, ele seja bem estruturado para garantir, né, assim, que você tivesse ali segurança de assumir um cargo como esse, né? Eu queria entender um pouquinho como que é o dia a dia desse departamento, principalmente se falando em tempos de pandemia, né? Que as escolas tiveram aí as suas dificuldades, mas tiveram compras também de materiais que nunca antes tinham sido adquiridos pela educação, né? E nós tivemos também algumas atas que foram aproveitadas o ano passado, né? E alguns editais que foram aproveitados de momentos anteriores, e as escolas acabaram recebendo materiais, né, que já tinham sido comprados, né? Já tinha garantia ali da possibilidade de serem adquiridos. E aí eu queria entender um pouquinho como que é esse dia a dia, para a gente falar especificamente dos prédios, né? Eu queria entender a dimensão desse departamento, quantas pessoas, como que é a divisão, né? Como você se sentiu segura para assumir essa direção aí? Na verdade, como eu disse, segura 100%. A professora me fez o convite, não me senti. Só que eu realmente tive um respaldo muito grande, a ajuda da minha equipe foi muito grande, muito valiosa, de todas as divisões, não só da licitação. Recebi, sim, uma gestão com muitas dificuldades, alguns problemas que fui aprendendo a resolver, fui aprendendo com a equipe, buscando informações, buscando ajuda em outras secretarias, outros diretores de departamento de administração de outras secretarias sempre me apoiaram, me ajudaram. Referente às compras que nós fizemos no ano passado, na realidade, por exemplo, uma compra que chamou muita atenção foram os materiais esportivos. Só que essa compra, ela é referente a 2020. Então, quer dizer, é uma compra que já vinha, ela já teria que acontecer porque ela estava no processo. Então, não teria como simplesmente falar, não vamos comprar. Tinha que ser feita a compra. Era uma ata, eram contratos que teriam que ser cumpridos. E a ata, minimamente, os 25% teria que ser adquirida, né? Assim como o contrato também tem que ser adquirido. A divisão de compras, atualmente, nós contamos com 12 pessoas. Eu tenho um diretor de divisão, tenho 2 chefes de seção e tenho os demais servidores, todos dentro da seção de compras. Desculpa, divisão de compras.
Eu estive lá na secretaria, o vereador Serginho também esteve comigo no final de agosto do ano passado. Sim. Né? E na ocasião, nós ouvimos, não só da secretária da Educação, o Clóvis, o Cláudio, o André, mas também do secretário de Finanças, de que a secretaria, né, de que a prefeitura faria a compra de imóveis. Na ocasião, era o Casa Verde, que não foi desapropriado, Sim. o Damásio e a Staff. E aí, na conversa, surgiu o prédio da Guedes de Azevedo. Isso foi em agosto. Eu queria entender se em agosto o seu departamento foi acionado para participar do processo de compra. Não, não foi. Nenhum outro momento. Divisão de compras não participou em nada dessas aquisições. Nenhum momento. Só das visitas. E aí não foi falado... Divisão de compras nem na visita. Nenhum deles. Ninguém da equipe da divisão de compras visitou o prédio. Não, mas você foi, né? Sim, eu fui, mas como acompanhante da secretária, a convite dela, em alguns prédios que não seriam destinados ao departamento. Especificamente com olhos para compra, eu fui na garagem e no almoxarifado. Em nenhum momento você entendeu que isso seria algo que devesse ser tratado no seu departamento? Não. Já que já que se tratava de compra. Um entendimento da minha parte, porque não, mesmo sendo diretora de departamento, essa decisão não caberia a mim. Eu acho que a divisão de compras e licitações não é responsável por compras de prédios da secretaria, a não ser que fosse um chamamento público. Aí é uma outra modalidade, é uma outra forma. Em nenhum momento foi passado chamamento público. Mas você jamais imaginou que devesse ser feita um chamamento público ou uma licitação para compra de imóveis? Mesmo que eu imaginasse, vereadora, não caberia a mim essa decisão. Mas como diretora e participando das visitas, não te chamou atenção isso? Não, as compras todas da Secretaria de Educação passam pelo seu departamento, não passam? Todas? As compras, sim, de materiais, de bens de consumo, sim. Os imóveis? Os imóveis não passaram, assim como já não passava, né? Nas gestões anteriores, nunca passou pela divisão de compras. Eu só estou comentando porque eu acho bastante interessante que não tivesse despertado, né, dentro do seu departamento, sim, a situação de abrir um processo dentro do departamento ou não para essas compras, já que são compras. São compras, o processo é de compra. Todos os processos que nós temos aqui, eles começam como compras. Quando nós estivemos na secretaria em agosto, eram compras. Então, assim, compras. Tem um departamento na Secretaria de Educação para cuidar disso. Então, para a gente, é algo assim que, né, não passar para esse departamento essa situação é algo que para a gente é surpresa, né? Eu acho a Secretaria da Educação muito bem estruturada, eu acho que tem profissionais ali que podem colaborar e muito em tudo. Se aí de repente consultados, vereadora, se for consultado, se for passada a demanda, com certeza. Eu tenho a equipe que com certeza faria e muito bem feito, mas não foi o caso, não foi passado para eles. E isso é uma coisa que com certeza eu não poderia exigir. Não, nem
nem acho que é o caso de você exigir, imagina. Eu acho que... Mas eu acho assim, quem tem um olhar detalhado para a Lei 8.666 e para a Lei 14.133, é o Departamento de Compras. Né? Então, é só isso que me chama a atenção. Como nós tivemos lá uma conversa, e a conversa era compra, a conversa era vir para a Câmara, ter autorização legislativa, eu acho que a Secretaria tem que começar a se atentar para esse tipo de situação, porque compra é compra, não importa se é imóvel, se é móvel, se é... O que é material, eu acho que tem um departamento estruturado e que deve participar de todas essas situações. É uma colocação, eu não acho que devesse partir do departamento, né, essa iniciativa de participação. Eu acho que é um processo, né? Eu só acho que os processos têm que começar a ter a entrada no departamento quando passa por compra, né? É isso. Mas, presidente, eram só essas considerações. Eu agradeço, viu? Obrigada. Bom, obrigado, Chiara. Vereador Locadora também não tem nenhum questionamento. Júlia, eu tenho um questionamento aqui, uma dúvida, na verdade. Você conhece o imóvel da rua São Luís, na Vila Cardia? Sim, conheço. E para que ele está sendo utilizado? Ele tá em fase final de adequação para ser feito um berçário, né? O estudo está sendo feito para isso, para abrigar o berçário do Pinóquio, que é ali uma escola bem próxima e que já está bem saturado. Só o berçário do Pinóquio? Ali abriga um berçário do Pinóquio. Tá. Bom, eu acho que era isso. A questão da... tem uma outra. Como diretora Bom, você acabou... Mas, enfim, eu vou perguntar. Como diretora do departamento, você não observou que não tinha laudo de vistoria nos processos de desapropriação? Vereador, na verdade, eu não participei ativamente acompanhando os processos, vendo toda a tramitação deles. Não acompanhei. Isso foi feito muito diretamente, volto a dizer, com os assessores e gabinete da secretária. Tá bom. Bom, tudo bem. Eu acho que era isso que nós tínhamos para perguntar. Júlia, mais uma vez a gente agradece a sua presença aqui, a sua participação. Eu vou te devolver a palavra para que você possa fazer suas considerações finais, caso tenha. Se não, você está dispensada da oitiva e a gente agradece a sua presença aqui, tá? Eu que agradeço. Eu agradeço a todos. Bom dia. Não tenho nada para falar. Tá ok, então. Então tá encerrada aqui a oitiva da senhora Júlia Maria Rodrigues Omeles Floriano. Nós temos agora a oitiva do Dr. André Gutierrez Boicenco. Então nós vamos suspender a reunião às 11h07, só para a gente conseguir fazer a substituição aqui das oitivas, tá bom? Está suspensa a reunião às 11h07. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos retomando os trabalhos da 10ª reunião da Comissão Especial de Inquérito para apurar as desapropriações de imóveis através de declarações de utilidades públicas ocorridas durante o ano de 2021, a serem utilizados pela Secretaria Municipal da Educação, nos termos do processo 30/22, às 11h10 do dia 12 de abril de 2022. Estão presentes aqui este vereador Manuel Afonso Lozila, presidente da comissão, vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, relator, e os vereadores Edmilson Marinho da Silva Júnior, Serginho Brum e vereadora Chiara Ranieri, membros da comissão, além do vereador Guilherme Berriel, que está conosco aqui também presente no plenário. E agora nós temos a oitiva do Dr. André Gutierrez Boicenco, que hoje está como assessor de infraestrutura e gestão tecnológica da Secretaria Municipal de Educação. André, seja bem-vindo aqui a essa Câmara Municipal.
nós vamos te passar a palavra para que você possa fazer seus esclarecimentos iniciais, seu nome, se apresentar, enfim, falar da sua estada como servidor, agente público, né? E depois a gente inicia aqui a sequência de questionamentos. Fica à vontade, é só falar no microfone, ver se está ligado. Fica à vontade para fazer os esclarecimentos iniciais. Primeiramente, bom dia a todos. Perdão, estou falando muito perto. Meu nome é André, como foi já anunciado. Eu sou assessor da secretária da Educação, assessor de gabinete dela. E eu trabalho lá diariamente fazendo a triagem de processos, né? Os processos que chegam geralmente com pedidos, né? Seja da Câmara, Procuradoria, órgãos externos, Promotoria de Justiça, Juizado de Infância, Conselho Tutelar. Geralmente esses processos passam por mim, né? Então eu tento fazer a busca das melhores respostas para a apresentação aos órgãos, seja interno ou externo. Esse é o meu trabalho do dia a dia lá. Perfeito, obrigado. Nós vamos passar aqui a palavra ao vereador relator para que possa iniciar os questionamentos. Doutor André, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Doutor, o senhor orientava juridicamente a secretária? Olha, a orientação, a orientação jurídica da secretaria é feita pela Procuradoria Municipal, né? Eu auxilio com o meu conhecimento jurídico para dar encaminhamentos, mas eu não emito parecer. É informal, então, posso dizer assim? Não diria informal, eu contribuo com a minha experiência para falar, ó, isso daqui é assunto que tem que passar pela Procuradoria, entendeu? O posicionamento que nos serve juridicamente é o da Procuradoria. A secretária, o doutor Maurício Porto esteve aqui e ele disse que os processos começaram como compra e venda e finalizaram por desapropriação. Ele disse para a gente que não havia individualização naqueles determinados imóveis. O doutor Daniel Barreto esteve aqui e, ao ser questionado sobre o procedimento, ele falou, eu faria por compra e venda. O senhor sabe dizer se a secretária, durante esse período, ela sabia a diferença de um processo de desapropriação para um processo de compra e venda? Olha, no início dos processos, né, isso nem foi questionado, né? À medida que os processos foram caminhando, e aí, como eu digo, foram bater na Procuradoria, aí veio a orientação do formato jurídico a ser seguido, de desapropriação. Mas, não, ela não tinha conhecimento, porque é um conhecimento técnico do jurídico. Ela não sabia que... Porque o jurídico chegou a se manifestar algumas vezes... que faltavam informações, que faltavam documentos, inclusive teve até um despacho, eu não sei se foi o senhor que fez ou se foi ela, um despacho bem ríspido, cobrando o procurador Dr. Maurício, que ele estaria com aquele processo desde o início, acho que 3 ou 4 meses, e que até então não tinha sido resolvido, aonde ele responde que graças ao... não com essas palavras, mas acho que o senhor vai lembrar, mas ele diz que graças à atuação da Procuradoria, evitou o desperdício de dinheiro público ao adquirir um imóvel, na staff no caso, que não poderia ser criado uma escola. Esse despacho, o senhor chegou a participar? Foi o senhor que escreveu ou foi a secretária? Eu não me recordo perfeitamente desse despacho. Eu vou pedir para a minha assessoria, por favor, pegar o processo da staff. Sim. O senhor sabe como é que foi feita a indicação desses imóveis? Quem que escolheu os imóveis que foram adquiridos? Como a minha atuação no dia a dia não esbarrou, eu não contribuí diretamente com isso, eu vou te dizer
pelo que eu vi do ambiente, é mais por ouvir falar, né? Tá. Porque eu divido o meu dia a dia com o Clóvis, o outro assessor, né? E as pesquisas, pelo que eu entendi lá do ambiente, elas eram levantadas tanto pelo Cláudio Cadihara como pela Júlia, que acabou de depor, né? A Júlia, ela fazia pesquisa também? Pelo que eu entendi, sim. Mas é o que eu estou te dizendo, é por ouvir falar, porque eu não participei diretamente disso. Nós temos o decreto 201, que trata dos crimes de responsabilidade, acho que no artigo 1º, inciso 11, ele trata como crime de responsabilidade a adquisição de imóveis sem respeitar a licitação ou concorrência nos casos que a lei exige. Isso aí pode caracterizar, em tese, tá, dependendo do que for comprovado, um crime de responsabilidade. A secretária tinha noção disso ou ela não... O papel dela foi somente indicar os imóveis sem saber se era compra e venda, se era desapropriação? Ela não teve essa ciência da diferença entre um e outro? Ah, não, peraí, traz para mim, por favor, Tiago. Por favor. Eu já pego a página aqui para mostrar para o doutor André. Posso responder ou você quer que aguarde? Por favor. Olha, todas as orientações, elas partiram da Procuradoria Municipal para a Secretaria. E aí, você tem que ver a ordem que ocorreram dentro do processo, né? Então, a partir das orientações da Procuradoria Municipal, do Jurídico Municipal, é que tudo foi tomando corpo. Mas até ali, ela não tinha orientação certa disso ou daquilo. Ela não tinha orientação correta, certa, é crime, não é? Se podia, se era desapropriação, se era compra e venda. Exatamente, porque, como eu disse, a orientação, ela tem que partir da Procuradoria, a gente só se fia na orientação da Procuradoria. Entendi. O senhor chegou a orientar, teve uma reunião no gabinete com a Secretaria da Educação, Procuradoria Jurídica, para alinhar ali alguns entraves, porque o jurídico estava cobrando bastante a individualização do imóvel. Por que deveria ser naquele local? E no dia 26 de novembro teve uma reunião na Procuradoria, onde foi, acho que, acertado esses detalhes. O senhor participou dessa reunião? Olha, eu me lembro de ter participado de uma reunião, mas eu não sei se foi essa. Essa reunião que o senhor participou, o que foi tratado? Eu participei de uma reunião com o doutor Porto e o doutor Daniel, acho que o diretor da PPI, justamente para eles falarem das orientações que eles tinham colocado em um processo específico que o doutor Porto criou, né? Para que a gente, então, instruísse os processos para enviá-los para lá, seguindo aquele roteiro que o jurídico estava ditando. Eles chegaram a cobrar a questão da individualização, explicando por que deveria ser aquele imóvel e não poderia ser outro? Isso foi mencionado, foi explicado, foi conversado e ali se dirimiu. Pelo menos é o que eu tinha entendido daquela reunião. Você entende na sua função que há individualização daqueles imóveis, que aqueles imóveis são específicos e não poderia ter sido outros imóveis? Por exemplo, que a Secretaria da Educação tinha que ser naquele imóvel e não em outro? Novamente, eu não participei do levantamento, né? Então, eu acredito que diante do espectro, da amostragem que foi levantada, eram as melhores opções. Mas, novamente, eu não participei diretamente da busca, então não posso simplesmente cravar. O senhor não participou da busca, né? Foi o Cláudio que indicou, o Clóvis e tal. Mas a hora que o processo chega até o senhor, não haveria uma necessidade de uma justificativa ali individualizando o imóvel? Eu imaginei que isso tivesse sido feito. Que estaria feito dos moldes em que estavam todos os processos. Certo? Foi o que eu imaginei. E no caso da STAF, por exemplo,
Tem a primeira justificativa, que é uma justificativa genérica, inclusive até um Ctrl+C, Ctrl+V com outros processos, porque nós temos 3 processos, 2 com a justificativa igualzinho, e o terceiro que só muda um parágrafo, na verdade. Então, o processo da STAF, ele se inicia com essa justificativa genérica. Genérica eu que estou atribuindo, tá? Não estou na minha concepção. Aí, durante todo o trâmite do processo, porque era compra e venda para a escola, depois muda, não é mais escola, é Secretaria da Educação por causa do posto, aí da Secretaria, ao invés de compra e venda, vira desapropriação. E no final, depois de todos os pareceres jurídicos, é juntada uma justificativa dizendo que ali deveria ser aquele imóvel para inclusão do NAPEM e da frota da Secretaria da Educação. O senhor lembra dessa justificativa? Não me lembro, não. Então, o primeiro documento, eu já vou voltar, vou mostrar para o senhor. O primeiro documento, se o senhor puder só citar as folhas do processo, tem... Vereador? Este primeiro despacho, provavelmente foi eu que fiz. O senhor pode ler só pelo menos 3, 4 primeiras linhas para a gente identificar o documento? No começo ou o fim? Só o primeiro parágrafo? Primeiro parágrafo, a parte que o senhor fez. Uma vez que o trâmite processual destes autos se iniciou no dia 15/7/2021 e que até a presente data ainda há dúvida do doutor procurador Maurício Pontes Porto sobre a necessidade, sobre os fundamentos e justificativas da aquisição, passa a ser importante evidenciar os seguintes fatos. Perfeito, perfeito. Só para identificar. Então, esse documento foi o senhor que fez? Provavelmente, sim. Tiago, pega para mim, fazendo um favor, o processo de novo. Por favor. Só um detalhe, vereador, eu quando digo provavelmente sim, é que eu só vou ter certeza olhando os meus arquivos, tá? Mas pelo modo da redação, eu imagino que foi assim. Folha 125. E folha 126. Na verdade é 125 verso e folha 126. Essa justificativa, quem que fez ela? Foi o senhor ou... Vereador? Justificativa, eu não me recordo de ter feito nenhuma delas. Tá? Então, não reconheço esse documento como meu. O senhor não descreveu esse documento? Não. O senhor sabe, na Secretaria da Educação, quem que teria a função, a experiência, a expertise ou cargo para fazer esse tipo de documento? Eu imagino que esse documento foi a própria secretária quem fez. Perfeito. Por enquanto, satisfeito. Vereadora Chiara, tem... Bom dia, André. Bom dia. André, para nós aqui da Câmara, nós temos assim a imagem de que você é uma pessoa assim de extrema confiança da secretária, né? E acho que não é dessa secretária, acho que já vem de outras gestões, né? Há quanto tempo você assessora na Secretaria de Educação? Eu entrei como assessor no governo passado, no início do ano de 2017, então no início da gestão, para fazer a mesma função para a professora Isabel Cristina Miziara.
Nós aqui imaginávamos que você fosse o jurídico da Secretaria de Educação, né? Essa imagem que nós temos, assim, tudo que é relacionado à área jurídica é o André. Então, assim, a gente também se ampara muito ao que vem da Secretaria, porque a gente sabe que é você que está cuidando, né? No caso específico de desapropriações, você já participou de quantos processos de desapropriação nesse tempo que você está na Secretaria? Olha, houveram processos no governo Gazeta, né? Nesses eu participei menos ainda, porque, como eu disse, acaba vindo para mim processo do dia a dia e eu não estava tão afeito às atividades de decisão, as decisões propriamente do gabinete, quando a professora Isabel Miziara estava lá na secretaria. Nessa nova gestão, eu fui chamado a participar mais das conversas e tal, mas, como eu disse, eu fico o dia mergulhado em processos, né? Então, eu tenho que dar andamento ao que vem e tentar achar as melhores respostas para aquilo que é solicitado. Nem sempre eu estou decidindo os rumos da Secretaria da Educação. Participo de reuniões nesse sentido, sim, nessa gestão mais do que na outra, que era muito difícil eu participar. Você não sente falta de ser estabelecido um processo dentro da Secretaria de Educação que tivesse lá um parecer jurídico da própria Secretaria de Educação? Estou dizendo isso porque o que nós vimos aqui dos pareceres jurídicos da própria Procuradoria era uma coisa assim, não, se nós somos provocados, a gente responde, que a gente sabe que é o papel da Procuradoria, mas a gente responde até o momento que a gente pega o processo. Depois, se a gente não pega mais, a gente não opina mais. Eu sinto falta de ter alguém no final do processo, dentro da Secretaria, por exemplo, que valide o final do processo, né? Então, assim, quando a gente escuta da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, olha, chegou lá no final para a gente fazer o texto do decreto. E aí, quem finalizou esse processo no jurídico? Não foi a Secretaria da Educação? Quem da Secretaria da Educação decidiu? Só o gestor? Qual o amparo que ele tem? É um amparo lá do início do processo? Isso, sabe, para mim, ele expressa uma fragilidade muito grande no processo. É a impressão que eu tenho. Sinto falta, nesse momento, da Secretaria da Educação ter um jurídico, né? Eu acho que é muito bem estruturada a secretaria, mas eu acho que um jurídico ali, em se tratando de uma secretaria que tem 25% do orçamento da prefeitura, teria que ter um jurídico ali respaldando. Quando a gente ouve aqui a Júlia falando, não, mas não passa, imóveis não passa no departamento de compras. Como não passa no departamento de compras? Se é compra, tem que passar no departamento de compras, né? Então, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que você ampara, assessora a secretária, mas não é um processo estabelecido. E aí, toda a responsabilidade passa a ser da secretária, do meu ponto de vista, né? O jurídico diz que não é dele, você assessora, não é seu. Então, eu queria que você me falasse a respeito disso, tá? Você já esteve no governo passado, teve desapropriações, você opinou mais, opinou menos, disse que menos, mas eu acho que existe uma fragilidade dentro da secretaria. Eu queria ouvir um pouquinho de você. Isso me parece que aí é uma questão de revisão de organograma, né? Talvez a prefeitura repensar o organograma. Eu já ouvi pelos corredores aí que várias secretarias se interessam em ter um jurídico próprio, né? Não seria algo só para a educação. Mas eu não sei a quantas anda a discussão disso internamente, né?
Eu acredito que um procedimento bem marcado, que não trouxesse dúvidas e que servisse como roteiro, ia ser melhor mesmo. Não vejo problema. Mas, do jeito que está, o anteparo jurídico tem que ser a Procuradoria, na atual composição que temos dentro da Prefeitura. Você disse que participou pouco, né, dos processos. Você participou além do que nós temos no processo? Você opinou, você participou de visitas. Na reunião que nós tivemos lá na Secretaria em agosto, você participou, então você sabia do interesse da Secretaria em estar comprando, na época era compra, ia passar pela Câmara, né? Essa mudança de instrumento para desapropriação, o quanto você participou disso, André? Olha, visitas. Eu me lembro só de ter participado de 2 visitas em que a prefeita também foi. Uma foi ao imóvel da Staff e a outra um imóvel que era da Casa Verde. Só essas 2 visitas. Que mais que eu participei? Acho que em algumas reuniões, né? Mas eu não vou me recordar exatamente para te dizer a reunião A, B, C, realizada no dia Y, Z, não sei te dizer, eu teria que levantar, olhar, mas assim, visitas está bem marcado para mim, foram só essas 2. E eu não participo para além das reuniões ou de alguém está com um problema lá no processo, leva para mim e fala assim, olha, isso daqui eu não sei qual o andamento dá, o que você me diz, o que você acha, quem deve passar, na mão de quem deve passar, quem deve opinar. É isso, a minha rotina é essa. Posso abusar e fazer uma pergunta? E não é do seu departamento, não tem nada a ver, mas como a Júlia acabou de sair daqui, eu estou assim, extremamente, como é que eu vou dizer, chocada com algumas coisas, sabe? Como é que alguém assume a diretoria de um departamento de compras sem nunca ter feito compras? Quem era diretor na gestão passada? Acho que o último diretor, acho que foi a Valderez. Desculpa a pausa dramática, é que eu estou tentando lembrar, porque teve mudança também no setor de compras, né? Que era o Luciano, e o Luciano já ocupou esse cargo. O Luciano hoje está na Finanças. A Valderez hoje está na CEPLAN. Mas eu creio que a última pessoa que ocupou o cargo que a Júlia hoje ocupa foi a Valderez. Presidente, eu estou satisfeita. Obrigada, viu, André? Obrigado. Vereador Serginho, tem alguma pergunta? Bom dia, André. Bom dia. Algumas pessoas que vieram depor disseram que tinha uma comissão, né, que foi criada pela educação nas visitas, né? Aí, no caso, você, como você acabou de dizer, você foi em 2 visitas. Você fazia parte dessa comissão ou não? Assim, poderia dizer que você fazia parte? Olha, eu não tenho notícia de uma comissão formal. Eu imagino que eles se referiram a um grupo de pessoas que foi intitulado como comissão, mas de maneira informal. O que eu estou querendo dizer? Eu creio que não tem uma portaria criando esse grupo, correto? Sim. Novamente, eu me recordo de esse assunto das aquisições passarem pela secretária, passarem pelo Clóvis, o outro assessor, passarem pela Júlia, pelo Cláudio Cadirara, esporadicamente por mim, em razão de trâmite processual. É isso que eu me recordo.
Eu sempre, quando visitava a Secretaria de Educação, sempre via você ali num canto que lá era dividido assim meio o espaço, mas todos viam todos, né? E numa conversa que eu tive com você lá na staff, no prédio, eu percebi assim que você estava num lugar reservado e você verbalizou para mim que da forma que estava acontecendo ali até dava para você ler melhor, mais tranquilo as coisas, né? Assim, o que eu quero dizer com isso? Naquele dia eu saí assim satisfeito de lá, né? Em saber que você tendo mudado o local, você conseguiu ali ter um espaço, sabendo que as leituras precisam de ter uma atenção e tudo mais, né? É que a gente vai ouvindo assim muitas coisas, né, a respeito das demandas, das propriedades, das visitas e tudo mais, né? Mas a minha colocação que nem é como pergunta, a minha pergunta era mais no sentido da outra mesmo, se você se considerava como comissão, né? E como você disse que não tinha nada formalmente, mas acredito que quando iriam ter as visitas, pegavam lá uma turminha, iam, faziam as visitas e tudo mais, então acho que... porque você tem os trabalhos do dia a dia e tem prazos para muitas respostas. Então, eu sempre era prejudicado nesse quesito. Eu não consigo sair da minha mesa facilmente. Eu sempre tenho muito prazo com isso, tá? Para lidar todo dia. E isso abala todo mundo, isso atinge a todo mundo que está lá dentro, porque a gente tem que responder muitas coisas todos os dias, né? Mas, como eu disse, eu não me eximo, não vou dizer que eu de nada participei. Participei, mas eu participei da maneira que pude contribuir ao tempo que as demandas se apresentavam, era só isso. Sim. É só isso, presidente. Vereador Locadora também não tem nenhuma pergunta. Vereador relator, tem mais alguns questionamentos? Doutor André, onde que os processos foram iniciados? No gabinete, na prefeitura ou na Secretaria da Educação? Isso eu não tenho certeza para te dar. O senhor conhece Daniel de Freitas, assessor de gabinete da prefeita? Só pelo trato diário na prefeitura. Chegou a participar de alguma reunião desses assuntos com ele? Não me recordo. Eu preciso perguntar, tá? Faz parte. Mas o senhor sabe a diferença entre uma desapropriação, a diferença técnica, entre uma desapropriação e uma compra e venda? Imagino que sim. O senhor chegou a orientar a secretária Kobayashi, ou ela lhe pediu, em algum momento, para o senhor orientá-la, como que seria feita uma desapropriação e como seria feita uma compra e venda? Olha, o que eu me recordo é que quando surgiu o assunto de aquisição, eu disse a ela que isso já tinha ocorrido na gestão passada, né? Através de que forma na gestão passada? Como eu disse, eu não tinha participado diretamente, eu não me recordava. Eu falei assim, olha, isso já aconteceu na gestão passada, né? É só seguir o roteiro das aquisições anteriores. Busca os processos, veja qual foi o formato e busque orientação no jurídico. É isso que eu me recordo. Mas o senhor não chegou a passar para ela, olha, desapropriação, utilidade pública é desse jeito, compra e venda, tem que passar pela Câmara, isso aí o senhor não chegou a orientá-la, a esclarecer? Olha, eu fui ter a ciência de que foram feitas desapropriações e como foram feitas quando chegaram os processos que a gente levantou da gestão passada. E aí que eu falei para ela, falei assim, agora você tem que apresentar isso ao jurídico para que ele possa colocar os requisitos dele. E você segue o que for estabelecido. Depois da indicação dos imóveis, ou foi ocorrendo durante o período da indicação? Olha, a indicação dos imóveis, acho que ela foi acontecendo ao mesmo passo em que se buscava dar andamento no formato, né? Porque na prefeitura, se você deixar para fazer cada etapa até exaurir, você vai perder tempo. A gente vai tentando correr em várias frentes para ganhar tempo.
Mas voltando àquele assunto do Dr. Maurício, que ele falou que os processos começaram como compra e venda e depois terminaram como desapropriação. O senhor chegou a orientar a secretária qual que era a diferença de um e de outro, o que seria necessário, ou ela participou de todo esse processo sem saber a diferença, o que era um e o que era o outro? Olha, desde o princípio, né, eu digo que eu imagino que os atos processuais já tinham se dado início antes mesmo de passar por mim. Tá? Então, quando passam por mim e eu aviso a ela, falo, olha, já tem um caso recente, um formato recente utilizado, vamos levantar e seguir. Ali eu conversei com ela sobre as diferenças. Só que a decisão do formato técnico ia caber, obviamente, à Procuradoria. Então, foi feita a consulta e a gente aguardou a orientação. Não, mas a Procuradoria, pelo que nós vimos nos documentos e pelos depoimentos, orientou de outra forma. A Procuradoria orientou pelo procedimento que deveria ser feita uma desapropriação desde o início, com os trâmites da desapropriação, porém estava sendo feita uma compra e venda, mas faltou a individualização dos imóveis, o porquê daquele determinado imóvel. O Dr. Maurício Porto e o Dr. Daniel foi bem claro nesse sentido, que a orientação, que foi muito claro que o Executivo não seguiu a orientação do jurídico. Então, se não seguir a orientação do Dr. Maurício, se não seguir a orientação do Dr. Daniel Barreto, diretor da PPI, quem que a secretária se orientou? Ela seguiu a orientação de quem? Vereador, eu estou entendendo que ela seguiu a orientação ao fazer a desapropriação. Mas quem que orientou ela? Porque o jurídico disse que não foi dessa forma, que o que fizeram não foi orientação do jurídico. Quem que orientou ela que deveria fazer essa forma de aquisição? Tem um processo... Ou melhor, perdão. Tá? O senhor orientou, acho que é mais direto porque senão fica muito aberto. O senhor orientou ela que deveria ter sido feito por compra e venda ou por desapropriação? Novamente, a conversa que eu tive com ela foi para expor o que já tinha ocorrido e que a gente tinha um caminho seguro a seguir, a trilhar, que era esse, o das últimas aquisições, das aquisições mais recentes. Que foi através de compra e venda ou desapropriação? O governo Gazeta fez desapropriação. Desapropriação. Agora, até o presente momento, eu estou entendendo que a gente seguiu a orientação do jurídico, porque teve um processo aberto pelo Dr. Maurício Porto, em que ele coloca lá que a gente deve fazer a desapropriação, dá todo o roteiro, dá todo o rol de documentos que ele exige e a gente seguiu aquilo. O senhor acha normal num processo de desapropriação vir proposta de compra e venda? De imobiliária? Isso só se justifica pela ignorância dos dois formatos, né? É o que eu imagino. Ignorância, o senhor diz, por parte do Executivo ou por parte de quem está oferecendo? Por parte de quem apresentou o orçamento. Quem apresenta? Então, da imobiliária. Por não saber a diferença. Mas e aí, quando se faz uma contraproposta de compra e venda? Seria também atribuída a ignorância de quem fez a contraproposta? Eu acredito que sim. Por não saber a diferença técnica. Estou satisfeito. Perfeito. Doutor André, nós agradecemos a sua presença. Eu queria registrar a presença também do vereador Biratã, Cássio Sanches, está aqui presente conosco. Tem algum questionamento, doutor? Não? Eu queria agradecer a sua presença, né? Vou lhe devolver a palavra para que você possa fazer suas considerações finais e em seguida a gente encerra essa oitiva aqui. Fica à vontade, doutor André. Bom, eu queria só agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar sobre o que aconteceu. Eu acho muito importante esse momento de dar explicações. Todos somos servidores públicos, né? E vir aqui à Casa do Povo para falar sobre o que aconteceu, eu acho que é muito importante, tá bom? Então, só agradecer a oportunidade e o momento que eu tive aqui com vocês. Muito obrigado, viu? Perfeito, obrigado. Eu só agradecer também, eu conheço o doutor André, uma pessoa que
muito dedicada, muito estudiosa, e agradecer a participação. Obrigado. Eu sei que não é fácil sentar aí, a gente pode estar até acostumado na área jurídica, com audiência, mas tem que acontecer, a gente tem que desvendar, a gente tem que perseguir. Momento algum aqui, ontem mesmo na participação que eu tive aqui na tribuna, fiz uma sugestão para tentar, pela PEC que foi votada ontem, né, dos processos judicializados, enfim, todos aqui na comissão, a intenção nossa não é... Óbvio, às vezes nós já ouvimos o senhor, acho que é a 25ª pessoa que nós escutamos, nós vamos fechar até agora, pelo menos com 36 depoimentos, tá? Algumas pessoas sentam aqui, pelo que eu percebo, é uma opinião minha, não vou estender os demais, mas tem gente que senta aqui que já vem com aquele discurso redondinho, e aí não contribui, né? Então, às vezes passa. Mas só agradecer, obrigado, doutor. Obrigado. Nós temos agora a previsão das 14 horas, o senhor Cláudio Cadihara, que é agente de administração na gestão de finanças da Secretaria Municipal, e às 15 horas, o senhor Clóvis Aparecido Cavenaghi Pereira, que também é assessor da gestão estratégica da Secretaria Municipal de Educação. Portanto, nós vamos suspender essa reunião agora às 11 horas e 46 minutos e retornamos às 14 horas para a próxima oitiva. Está suspensa a reunião às 11 horas e 46 minutos.